Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar tratando do período pós-reforma e aí já adentrando aqui o racionalismo e vamos iniciar aqui com René Descartes. Como diz o Colin Brown, René Descartes é o primeiro dos grandes filósofos racionalistas. Ele nasceu no ano de 1596 e morreu em 1650. Essas datas mostram que ele era contemporâneo de figuras como Carlos da Inglaterra, Oliver Cromwell, Kepler, Galileu e Harvey. Descartes não estudou na universidade, mas sim numa faculdade jesuíta. O Colin Brown ele começa aqui na página 46, para quem quiser acompanhar, no livro Filosofia e Fé Cristã, fazendo um percalço em torno de uma biografia tanto pessoal, digamos assim, quanto também filosófica do Descartes. E aos poucos vai se aprofundando em torno das questões principais que dizem respeito às problemáticas que envolvem a fé cristã. Ele cita aqui bem a influência que teve a matemática na vida de René Descartes. Assim como outros grandes filósofos do passado, incluindo Platão, o próprio Agostinho, dentre tantos outros, a matemática sempre foi um degrau necessário para se avançar em torno de dimensões próprias da razão. A gente encontra isso lá em Platão, por exemplo, quando ao avançar para a dimensão do bem, das ideias eternas, a matemática fornece aquela primeira estrutura abstrata que levaria a se pensar a questão do que os gregos chamavam de o eidos, quer dizer, as ideias nelas mesmas, que é a própria questão da ontologia. No caso do Agostinho, nós encontramos a mesma coisa. Para o Agostinho, em um momento em que ele já tinha passado por várias experiências pessoais em torno de doutrinas, em torno de posturas filosóficas, e aqui podemos colocar a filosofia de Cícero, a experiência dele dentro do maniqueísmo. É na matemática que ele encontra, digamos assim, uma esperança de que a verdade existe. Como ele diz lá, a questão, né? 2 mais 2 é sempre igual a 4. Quer dizer, existe verdade na matemática. E isso lhe deu esperança para buscar a verdade enquanto tal, num sentido maior, que eivasse, por exemplo, certas dimensões como a moralidade, a eticidade. E com Descartes não foi diferente. Descartes é inclusive muito mais conhecido, aliás, por ser um matemático. A invenção, por exemplo, das coordenadas cartesianas, que todo mundo estuda aí na escola, na matemática, aonde você tem lá o eixo X, o eixo Y, que serve para fazer os vários gráficos que são utilizados nas mais diversas ciências. São as coordenadas cartesianas de René Descartes. Pois muito bem. E é então na matemática que ele se apoia. Descartes ele serviu ao exército, ele teve uma carreira militar e, como diz aqui o Colin Brown, vou ler aqui, serviu em vários dos exércitos europeus, sempre tomando cuidado de se transferir para outro lugar quando surgiam hostilidades. Então ele tinha essa postura, servia em um exército quando via que estavam surgindo ali conflitos, ações bélicas, ele se transferia para outro exército e assim ele foi levando a vida. A morte dele surge por complicações, me parece, não tenho muita certeza, mas em área pulmonar, respiratória, porque ele foi, vou ler aqui o que o Colin Brown coloca, ele foi para a Suécia a pedido da rainha Cristina, que, segundo observou Bertrand Russell, pensava que, como soberana, tivesse o direito de desperdiçar o tempo de grandes homens.
A rainha somente tinha disponível o horário das 5 horas da manhã para suas aulas diárias. E este fato, aliado aos rigores do inverno da Escandinávia, encurtou a vida do filósofo. Então, é isso. Descartes, às 5 horas da manhã, tendo que se dirigir lá ao palácio da rainha Cristina e, diante de todo o rigor do inverno escandinavo, morreu por complicações decorrentes desses rigores do inverno. O Colin cita também que, para Descartes, para muitos estudiosos de Descartes, ele tentava manter uma imagem de um fidalgo que trabalhava por mero passatempo. Talvez a dimensão das viagens dele explicasse bem isso. E também que trabalhava poucas horas por dia e que lia pouco. Isso é interessante, que a gente sempre tem a ideia de que o filósofo passa o dia todo estudando. E, na verdade, não é bem isso, não é? Porque o que é basicamente a filosofia? E aí a gente pode evocar aqui aquela figura do Hegel, da coruja de Hegel, né? Que a coruja só voa, basicamente contextualizando, ela só voa quando tem um local para pousar. Quer dizer, a coruja não vai ficar voando por voar. Ela vai descansar e vai cair. Ela precisa ter um local de pouso. Ou é somente quando esse local de pouso já está propriamente pronto que ela se sente segura para voar. E é mais ou menos isso. Primeiro vem a experiência prática, primeiro vem toda a prática, depois vem o filósofo para pensar toda essa prática. Ou, dizendo de outra forma, primeiro as coisas têm que acontecer para depois você vir a pensar. A figura que nós temos hoje, basicamente, do assim chamado filósofo de gabinete, é muito complicado. O chamado professor doutor, que dá suas aulas, tem lá seu gabinete e tal, e lê os seus livros, é bem complicado pensar, e eu acho que não se coaduna muito bem com a história da filosofia, porque todos esses outros filósofos que nós estudamos ao longo da história da filosofia, eles eram sujeitos que vivenciavam. Por exemplo, por que Maquiavel pôde falar sobre política? Porque ele vivenciou os grandes conflitos políticos da sua época, né? Por que Platão falava de uma república ideal? Porque no fundo ele tentou inclusive implantar isso na prática, né? Porque Agostinho falava o que falava? Porque ele vivia o que ele falava. Sócrates é talvez o maior exemplo. Quer dizer, essa coisa do falar e não viver o que se fala é algo aí, não sei, tá aí por volta aí do século XIX, não sei, me parece desmerece um pouco o que venha a ser realmente a figura do filósofo. Então, o Descartes ele ficou bastante conhecido pela matemática, e as duas obras principais delas chamam o Discurso sobre o Método, de 1637, e as Meditações, de 1641. Então, no discurso, ele faz um testemunho intelectual, e como o Colin Brown chama a atenção aqui, que ele relembra que no inverno de 1619 a 1620 ele entrou numa estufa, isto é, num cômodo bem aquecido por um fogareiro de porcelana, e passou o dia meditando. E aí tem uma frase até aqui um pouco engraçada, que é que o Colin Brown coloca que quando ele entrou, sua filosofia era meio crua. Ao sair de lá, estava completa em seus fundamentos básicos, né? É isso que se dá. O Descartes entrou naquela estufa e é como se entrasse num forno. A filosofia crua, e quando ele sai, a filosofia está já pronta. E é basicamente isso, e é o que a gente vai tratar, se assim Deus nos permitir, nos próximos áudios. Descartes é um pensador importantíssimo, considerado o pai da modernidade, mas há muitas dimensões no começo da sua filosofia, principalmente no que diz respeito à chamada dúvida radical, a dúvida cartesiana, que podem ser colocados em prova. Quer dizer, no momento em que Descartes olha para a realidade e pergunta: será que tudo isso aqui existe? Haveria-se de colocar se ele não haveria de ter colocado isso também em dúvida. Quer dizer, será que eu posso perguntar isso? Será que eu posso pôr em xeque, em dúvida, a realidade material?
Se nós observarmos um pensador como Agostinho, por exemplo, a realidade material jamais foi posta em dúvida. As coisas existem. O chão que eu piso é o chão que eu piso, o ar que eu respiro é o ar que eu respiro. Mas Descartes ele vai chegar num ponto em que a gente pode fazer uma figura aqui, por isso a figura aqui do forno e da estufa. É como se em um ambiente escuro, imagine se você num ambiente escuro, você tem uma noção de que existe algo, uma luz que ainda funciona, que ainda está pulsando. Essa luz seria o cogito, quer dizer, seria o próprio pensamento. É como se ele dissesse: eu posso pôr tudo em dúvida, menos o fato de que eu estou pensando e pondo essas coisas em dúvida. Então existe alguma coisa que é o cogito, que é o pensamento. E porque o cogito existe, isso garante que eu também existo. A filosofia de Descartes, claro, isso aqui é bem a grosso modo, mas ela pode ser resumida a isso. Ele chega a uma estrutura que não pode ser posta em dúvida, que é o próprio pensamento, pensamento individual, o chamado eu, independente de tudo material. Então, por exemplo, eu posso pôr em dúvida que tudo ao meu redor talvez não exista, que eu próprio, o meu corpo, as minhas mãos, os meus dedos, a minha cabeça, os meus cabelos talvez também não existam, mas existe um pensamento, uma estrutura cogitante, um eu que está pulsando e vivo. É claro que essa é uma ideia interessante, isso aí rendeu até filme. Se a gente observar, por exemplo, um filme como Matrix, é, claro, Matrix tem várias influências, inclusive orientalistas, mas tem essa influência cartesiana muito forte, muito forte. Tem um outro filme também que eu acho que chama, não tenho certeza, mas vou falar mesmo assim, eu acho que chama 13º Andar. Eu acho que também é a mesma coisa. Se eu não me engano, que faz muitos anos que eu assisti, mas se eu não me engano, ele no começo cita até uma frase de Descartes. O Matrix mostra isso muito bem, né? Quer dizer, o sujeito, a pessoa estava num outro dimensão, num outro plano, digamos assim, e tudo aquilo que ele estava vivenciando, nada daquilo era real. Ele não era real, o corpo dele não era real. Agora, a mente propriamente dele, a gente pode chamar aqui de mente também, a mente ou consciência também, esses termos diferem, mas vamos usá-los aqui a título didático somente. Estava em outro ponto, né? Lá naquele local em que as máquinas estavam escravizando e cultivando as pessoas para gerar energia, né? Uma espécie de bateria. É, Pois bem, essa ideia tem um pouco tanto quanto do Descartes. E eu vou terminar aqui com uma frase que o Colin Brown, que é uma frase de Descartes, mas que o Colin Brown retirou, que mostra bem o que é a filosofia do Descartes. E eu vou citando, a frase é do Descartes, mas eu vou citando e fazendo correlações. Então, o que, que diz o Descartes, que o Colin Brown chama a atenção? Diz assim: formada por raciocínios simples e fáceis, mediante as quais os estudiosos da geometria estão acostumados a chegar a conclusões das suas demonstrações mais difíceis. É basicamente isso. Filosofia do Descartes, você parte de raciocínios simples, raciocínios mais fáceis e você quer obter clareza, então você vai conectando esses raciocínios indo do simples ao complexo. E ele diz que é assim que fazem, por exemplo, os geômetras. Então, continua Descartes, tinham me levado a imaginar que todas as coisas, para cujo conhecimento o homem é competente, estão da mesma forma mutuamente ligadas. Então, ele passou aqui, notem a passagem que é bem típica desse período aqui do Renascimento, o período que vai colidir depois com o Iluminismo, a própria Idade Moderna. Quer dizer, você fazer a passagem mecânica. O que era o mecanicismo? Que era próprio do antropocentrismo renascentista e posterior, e além. Era você dizer que existe uma estrutura no mundo que pode ser explicada, então eu posso ler pela razão, esse é o racionalismo, eu posso ler a partir da matemática e a partir da física. E o Descartes está dizendo isso, olha, eu posso fazer como geômetras fazem, partir de raciocínios simples, claros, verdadeiros, e ir coligando, ligando mutuamente, e assim eu vou chegando a demonstrações mais difíceis. E ele diz a mesma coisa. Entendamos, por exemplo, vamos pegar uma área qualquer, a área da moralidade.
Vamos passar aqui do que é simples e vamos coligando, procurando ver o que é falso, o que é verdadeiro, ligando o que é verdadeiro e chegaremos então a algo maior. Continuando aqui o que o Descartes diz, e que nada está tão distante de nós que esteja além de nosso alcance, ou tão oculto que não possamos descobri-lo. Ou seja, é a questão mecânica novamente. Tudo pode ser descoberto para os renascentistas. Quer dizer, a luz da razão dos racionalistas é justamente essa, e que pode ser um pouco expressa também em outra figura, Francis Bacon, em que o Francis Bacon diz que saber é poder. Quer dizer, na medida que eu sei e saber aqui, para eles racionalistas, para as pessoas dessa época, que é justamente conhecer a estrutura do universo, e a estrutura do universo é uma estrutura que pode ser acessada pela razão a partir dos conhecimentos, a partir dos saberes, a partir da luz que os saberes dão à razão, e saberes principalmente na área da geometria, da matemática, da física, sobremodo, não somente, mas sobremodo a física newtoniana. E a partir disso, conhecendo, eu posso ler o mundo, e conhecendo o mundo, segundo Francis Bacon, eu posso ter poder sobre o mundo. Um exemplo prático, se eu conheço como é que funciona um rio, eu posso construir um dique, por exemplo, em torno desse rio, uma represa, ou até mesmo algo para extrair energia então do rio, quer dizer, é o conhecimento que me dá poder. Essa era a mentalidade deles. Então, tudo pode ser descoberto. Continua o Descartes. Posto somente que nos abstenhamos de aceitar o falso como verdadeiro. Quer dizer, tenhamos clareza, não é? Tenhamos clareza, e a partir dessa clareza, essa clareza é o Colin Brown tinha citado um pouco antes, que diz assim: como princípio primário, Descartes resolveu que ele, Descartes, nunca aceitaria qualquer coisa como verdadeira a não ser que se conhecesse claramente como tal. Ou seja, nunca vou dizer que uma coisa é verdadeira se realmente eu não conheço como verdadeira. E a partir desse ponto ele cita aqui, não tomar o falso como verdadeiro. E aí tomando como verdadeiro e fazendo essa escada do simples ao complexo, do simples ao mais difícil, que nos leva então a um conhecimento maior. Continua Descartes: e sempre conservemos em nosso pensamento a ordem necessária para deduzir uma verdade a partir da outra. Existe um ordenamento, quem dá esse ordenamento é a razão. Em muitos sentidos, aqui a razão começa a suplantar Deus para os racionalistas. O Francis Schaeffer, o Schaeffer no caso, ele cita que uma das características da Revolução Francesa é que ela deificou, essa interpretação de Schaeffer, e eu gosto muito, ela deificou a razão. Quer dizer, ali elevou ao ponto máximo a razão. A razão passou a ser uma espécie de divindade. Para os racionalistas, já citamos isso em áudios anteriores, é como se Deus fosse jogado para a periferia. No fundo, é como se dissesse assim: bom, Deus existe, é legal, criou o universo, mas ele está bem longe, e o que nós temos mesmo aqui são as leis físicas, as leis matemáticas. Vamos nos debruçar, e a partir da física, da matemática e outros conhecimentos, nós vamos conhecer o mundo, essa obra criada por Deus, mas Deus está longe, Deus está nos bastidores. Era basicamente isso que pensavam os racionalistas. E aí, a partir dessa ordem da razão, iria se deduzir uma verdade a partir da outra. Uma verdade mais simples, levando a uma verdade mais complexa, e assim você acabaria por ler a estrutura fundamental da realidade e conhecer, e não só conhecer, mas também poder agir sobre a própria realidade. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto, e muito menos na academia. E o lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço, e que a paz de Cristo fique com todos.